texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Fala do início, do ministério de Jesus e a sua tentação. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, que Ele possa falar conosco nessa manhã. Irmãos, durante muitos anos da igreja, principalmente a partir da Idade Média, a igreja herdou a ideia equivocada da imagem de um diabo com chifres, com rabo, com tridente, com uma aparência grotesca. Obviamente, isso tudo foi usado para causar medo nas pessoas, para que as pessoas pudessem recorrer a Deus. Mas, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que nem sempre Satanás vai aparecer dessa forma. Eu pensando um pouco sobre isso, eu me lembrei de uma série que eu particularmente não assisti, também não recomendo, mas se você assistiu, amém. Mas uma série ficou muito famosa, e eu fui ver a discussão dessa série, que era a série Lúcifer. Se você já assistiu, você vai saber do que eu vou falar. Mas na época que essa série estava no auge, muitos debates teológicos surgiram. E a gente foi pesquisar um pouquinho, e aí eu descobri um pouco dessa série. Mas é interessante que nessa série, o diabo, ele não aparece como um monstro, mas como alguém carismático, elegante, inteligente, bem-humorado, e que muitas vezes, por incrível que pareça, na série, claro, faz o bem. E aí é interessante que a discussão é que às vezes as pessoas se pegavam assistindo a série e torcendo pelo diabo, para que as coisas no final dessem certo. Mas a série, ainda que de forma ficcional, ela toca num ponto profundo, um ponto bíblico, teológico profundo. Satanás nunca aparece assustando, ele sempre aparece convencendo. Se você pegar a sua Bíblia, a narrativa bíblica, você vai ver que todas as vezes que Satanás, que o diabo se apresentou, ele sempre se apresenta convencendo, tentando, de forma sutil, soltando palavras. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E no deserto, Satanás não chega para Jesus oferecendo um pecado explícito. Ele não chega falando para Jesus o que Jesus deveria fazer para confrontar Deus. Na verdade, se você olhar o texto, ele vai oferecer pão para a fome, proteção para o risco, glória para a missão. Tudo legítimo, tudo dentro dos conformes. Um pão para matar a fome, a proteção, a ideia da glória para a missão que Jesus tinha à frente. Porque a grande estratégia de Satanás nunca foi dizer a Jesus: desobedeça ao Pai, desobedeça a Deus. Não, pelo contrário. A grande estratégia nessas 3 propostas que Satanás faz para Jesus é: faça do seu jeito, Deus vai entender.
É exatamente isso que Satanás, de forma sutil, sussurra nos ouvidos de Jesus. Aliás, é através do sussurro de Satanás que muitas vezes nós somos induzidos a pecar. Não dá nada, pode fazer. Deus tá vendo, Deus conhece, Deus vai entender. E é dessa forma que Satanás lança propostas para Jesus. Desde o Éden, meus irmãos, desde o jardim do Éden, a tentação tem sido parte constante da vida humana. Nós somos tentados diariamente. E uma das verdades que nós temos que entender com este texto é a verdade que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, que aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Porque essa é a verdade do texto, é isso que nós estamos vendo nessa história. Aqui nesse texto, nós estamos vendo Jesus iniciando o seu ministério. Semana passada, o pastor Luciano falou um pouco do seu batismo, daquele momento majestoso. Imagine agora Jesus chegando, João Batista vendo, de acordo com a narrativa de João, João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vindo se batizar, João olha, diz: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. E Jesus diz: não, você tem que me batizar para que se cumpra toda a Escritura. E após o momento que Jesus é batizado, aquele momento majestoso, todos ouvem do céu uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo, ou seja, a Trindade reunida neste momento. Que momento majestoso. Quem sabe aqui, pensando em uma conjectura, as pessoas, uma cutucando a outra: você ouviu? Você ouviu o que eu ouvi? Você ouviu essa voz? Um momento majestoso acontece, mas logo na sequência, Jesus é levado. E eu gosto da narrativa de Marcos, que Marcos usa a palavra impelir. Mateus e Lucas usam a palavra levado. Mas se você ler Marcos, você vai ver que Marcos coloca a palavra Jesus foi impelido pelo Espírito Santo. Essa palavra impelir, ela traz a ideia de levar bruscamente, de não ter opção, não tem... Foi levado, pegou o mesmo instante que acontece essa obra majestosa da voz de Deus, do Espírito Santo, as pessoas veem esse momento, Jesus é levado para o deserto a fim de ser tentado. E é interessante que Jesus, ele é 100% Deus, mas ele era 100% humano. E certamente, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E é aí que Satanás chega com as suas propostas a fim de derrubar o Filho de Deus, a fim de estragar a missão de Jesus. Ele tem uma oportunidade áurea nas suas mãos. Ele chega para Jesus e faz 3 propostas sutis ao nosso Senhor, que, aliás, Ele faz a nós também diariamente. 3 propostas sutis de Satanás. A primeira proposta que Satanás faz ao nosso Senhor é a solução para todas as necessidades. No versículo 3, Satanás diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. É interessante que Satanás começa a sua proposta sutil colocando em xeque, ou quem sabe, zombando daquilo que todos haviam ouvido, que Jesus era o Filho de Deus. E ele começa dizendo: mas você é filho de Deus? Você realmente é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, mata a sua fome. Pegue essas pedras, transformem em pães. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo: visto que todos ouviram no batismo que o seu Pai é Deus, que você é Filho de Deus, e é isso também que você crê, então não te tortures pela fome. Por que você está passando necessidade? Por que você está se torturando pela fome? Filho de Deus faminto? Que coisa ridícula, quem sabe, o diálogo da tentação, porque é de forma sutil.
que Satanás introduz a ideia da paternidade, da filiação de Jesus, dizendo: mas você é o Filho de Deus, por que passar necessidade? Por que passar dificuldade? Por que passar aflição? Por que estar com essa fome? Todo mundo sabe. E aí Satanás introduz a proposta, a solução para todas as necessidades. Na verdade, irmãos, entre linhas aqui, o que Satanás queria era destruir a confiança do filho na vontade perfeita do Pai. Esse era o plano de Satanás. Satanás lança uma falsa confiança sobre Jesus, fazendo com que ele duvide do cuidado de Deus. O tentador estava pedindo a Jesus que desconfiasse do Pai e que assumisse inteiramente o controle das coisas. E aí o nosso Senhor rebate, usando as Escrituras, citando Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que Jesus usa essa passagem, e o contexto dela é o contexto onde Deus alimentou o povo no deserto. E como o povo foi ingrato, como o povo duvidou do cuidado de Deus, como o povo se alimentou de algo que era desconhecido para eles e para os seus pais, mas mesmo assim desconfiaram de Deus. E é por isso que Jesus cita essa passagem, mostrando que não só de pão viverá o homem, não é no sentido de que nós não precisamos nos alimentar, mas de que a nossa confiança está pautada em Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como Ele mandou o alimento no deserto para o povo, para suprir a necessidade do povo, Ele também cuida dos seus filhos. Mas Satanás queria que ele cortasse o caminho, entrasse pelo atalho. Nesse momento de prova, Satanás estava sutilmente dizendo: Deus vai entender, o teu pai vai entender se você comer esse pão, porque ele sabe que você está com fome, ele sabe das suas necessidades, então para que esperar? Para que aguardar? Solução para todas as necessidades. É interessante que Jesus, em João 4,34, ele diz algo muito profundo: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava preocupado com o que o Pai achava, com a vontade do Pai. Jesus não estava preocupado nas suas necessidades, mas naquilo que o Pai tinha para ele. Muitas vezes, meus irmãos, Satanás sussurra nos nossos ouvidos, tentando nos fazer duvidar do cuidado de Deus, colocando as nossas necessidades, os nossos anseios, frente à vontade de Deus. E aí eu te pergunto: você tem confiado em Deus? Você tem depositado plenamente a sua vida ao cuidar de Deus, ao ponto de entender que muitas situações estão no controle de Deus? Na verdade, todas as situações estão no controle de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Você sabe em quem você tem crido? Ou muitas vezes as suas necessidades têm sido colocadas à frente da vontade de Deus, com a seguinte desculpa: Deus sabe, Deus entende, Deus conhece. Era o que Satanás estava mostrando: solução para todas as necessidades. Você precisa, em todas as suas necessidades, ter soluções. Essa era a palavra, mas Jesus responde: eu sei que o meu Pai tem cuidado de mim, porque não é só de pão que vive um homem, mas da vontade, da palavra de Deus, do cuidado de Deus. Essa é a primeira proposta, meus irmãos, que muitas vezes Satanás vai fazer para você: solução para todas as suas necessidades. Aliás, se você é filho de Deus, por que passar necessidade? Você não é filho de Deus? É o que Satanás sussurra, colocando uma falsa confiança. E aí, como Satanás viu que essa primeira proposta não surgiu efeito, pelo contrário, o nosso Senhor rebateu de forma tremenda através das Escrituras. Ele começa a progredir na sua segunda proposta. Você vai perceber que ele vai evoluindo de forma gradual até chegar no topo da última proposta.
Mas a segunda proposta, então, Satanás vai oferecer seguridade em todas as adversidades. É a segunda proposta sutil de Satanás. Seguridade em todas as adversidades. A ideia de seguridade aqui é a ideia de isenção, é de você não participar de adversidades, é de você ser retirado de alguma adversidade, não passar por elas. E aí é interessante que, como Satanás não teve êxito na primeira proposta, ele avança agora de forma ardilosa. E aí ele vai até Jesus e o que ele faz? Ele cita as Escrituras. Se Jesus se rebateu com as Escrituras, vamos citar as Escrituras. E aí Satanás, aqui na sua segunda proposta, ele cita o Salmo 91, verso 11 e 10. Aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás começa a rebater Jesus. E aqui nessa segunda proposta, é como se Satanás estivesse dizendo mais ou menos assim: então na primeira você está demonstrando e está verbalizando a sua confiança no Pai, que você confia no Pai, que o Pai sabe das suas necessidades. Então demonstra essa confiança através de uma atitude. Demonstra essa confiança saltando daqui para baixo, para que as pessoas realmente vejam que o Pai cuida de você e que você confia no Pai. Ele pede uma prova prática, ele pede uma prova da confiança. O tentador pede para Jesus comprovar a sua confiança em Deus através de uma atitude. Faça, que Deus vai te guardar. Aliás, é isso que está escrito nas Escrituras. Olha como que ele é sutil, olha como que ele é ardiloso, astuto. Ele chega citando as Escrituras, mas o nosso Senhor percebe que a proposta de Satanás era para trocar a fé pela presunção, a submissão à orientação divina pela insolência. Tentar o Senhor simplesmente por tentar. É isso que Jesus responde quando ele cita Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa citação, aliás, reflete a situação dos israelitas em Êxodo 17. Quando eles chegam para Moisés em um lugar chamado Massá e Meribá, e põem o Senhor à prova, questionando o cuidado do Senhor através de Moisés. Eles acusaram Moisés de havê-los tirado cruelmente do Egito, seus filhos, os seus gados, levando para o deserto a fim de morrer. E aí, aqui é a imagem de um filho insolente, ou seja, atrevido, que provoca e desafia o seu pai, desafia Deus. E aí eles dizem para Moisés assim: o Senhor está ou não entre nós? E Deus fica irado com isso. Eles colocaram à prova, eles tinham visto todas as pragas passarem pelo Egito, eles tinham visto todas as coisas acontecerem, eles estavam sendo sustentados, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem cobrindo durante o dia, mas mesmo assim, eles questionam se Deus estava cuidando deles. E aí, você conhece a história, Moisés zangado, bate, fere, aquele povo, aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra. E é justamente essa passagem que Jesus cita para Satanás, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Diariamente, irmãos, nós somos tentados a colocar Deus à prova. Diariamente, irmãos, nós recebemos ofertas de uma falsa confiança, semelhante ao que o diabo pediu que Jesus demonstrasse. Por exemplo, você frequentemente ora ao Senhor que lhe conceda saúde, mas muitas vezes negligencia a saúde.
Você ora pedindo a Deus que salve a sua alma, mas negligencia os usos de meios de graça, tais como estudo da palavra, frequência à igreja, participação dos sacramentos, o viver para a glória de Deus, mas quer o seu nome escrito no livro da vida. Você suplica ao Senhor para que os seus filhos sejam alcançados pelo bem espiritual de seus filhos, porém você mesmo deixa de conduzi-los aos caminhos do Senhor. É tentar o Senhor, é dizer, não, Deus cuida. É o que nós falamos aqui quando nós batizamos as nossas crianças. Não ache que a água é milagrosa, o pastor veio aqui, batizou a sua criança e daqui para frente ele recebeu um chip e acabou, agora ele vai sozinho. Porque muitas vezes é isso que as pessoas pensam sobre o batismo. Não, meu irmão. Você sabe, quando você que já acompanhou os nossos batismos aqui, sabe as perguntas que o pastor faz para os pais. A promessa que os pais têm que fazer em conduzir, em levar. É isso que Jesus está mostrando. Muitas vezes nós estamos vendo coisas intencionalmente pecaminosas diante dos nossos olhos. O pastor falou disso na quinta-feira. Mas aí nós oramos, mesmo olhando intencionalmente, nós oramos o Salmo 119, versículo 37. Desvia, Senhor, os meus olhos, para que não vejam a vaidade. É tentar o Senhor em vão. É uma falsa confiança em Deus. Satanás está colocando diante de Jesus uma falsa confiança ao ponto de dizer, você é filho de Deus, Ele vai fazer. Então, teste a sua filiação, teste com Jesus, teste com Deus. Nós tivemos, década de 90, ainda temos resquícios da teologia da prosperidade no nosso meio, onde dizia, você é filho de Deus. Você não é cauda, você é cabeça. Você que veio do contexto pentecostal vai conhecer essas frases. Deus te chamou. Você não pode passar por isso. E aí coloca uma falsa... Ou seja, é a proposta, seguridade em todas as adversidades. Não, por que você está passando por isso? Você é filho de Deus. Essa enfermidade, essa doença, esse problema financeiro, não pode. Isso é falta de fé. E aí começa esse questionamento. Aliás, o nosso Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu gosto de citar a passagem de Isaías 43, onde diz que quando nós passássemos pelo fogo, nós não nos queimaríamos, pelas águas, nós não nos afogaríamos. Não disse se você passar, viu, meu irmão? Você que é crente, vir para Jesus não é segurança de que você não vai passar adversidades na sua vida. Pelo contrário. Vir para Jesus, tem pessoas que dizem, vem para Jesus e a sua vida vai mudar. Realmente muda as nossas vidas. Realmente o nosso coração é transformado. Realmente nós temos uma família a pertencer. Mas as adversidades estão aí. Nós caminhamos rumo à Nova Jerusalém por ruas não asfaltadas. Pense assim. Vai ter pedra, vai ter buraco, que vai tentar nos derrubar. Então Jesus responde a Satanás dizendo que o cuidado estava nas mãos de Deus. E ele não precisava testar este cuidado. Ele não precisava duvidar deste cuidado. E então, irmãos, Satanás avança para a sua última tentativa de derrubar o Filho de Deus. Satanás então oferece na sua terceira proposta. Lembrando, ele começa pequenininho. Satisfação para todas as necessidades. Primeiro ponto. Pega essa pedra, transforma em pão. Mata a sua fome. E aí quando Jesus responde, ele avança. Então, olha... Está dizendo, as escrituras que você citou, diz que Deus vai cuidar de você. Então mostra esse cuidado. Seguridade em todas as adversidades. Mostra que Deus tem cuidado de você. Prove isso. E aí Jesus responde, incisivamente, que o cuidado
Está na mão de Deus, que Deus não precisa ser tentado. E aí então, de forma ardilosa, novamente, tendo fracassado miseravelmente nas suas 2 primeiras tentativas, ele propõe a terceira proposta, sutil, que é a satisfação diante de todas as ambições, diante de todos os desejos. Satanás arrisca tudo. Olha o versículo 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele arrisca tudo para derrubar o Filho de Deus. O plano de Satanás era propor ao Filho resistir à estrada longa e amarga, dolorosa para a cruz. Cortar por um atalho, dizer: você não precisa seguir este caminho. Os reinos do mundo podem ser seu agora. Para que seguir esta caminhada? Para que seguir este percurso? Essa via dolorosa, você pode ter agora. Você pode ter a satisfação agora. Só que Satanás estava tremendamente enganado, porque a satisfação de Jesus não estava nas coisas, estava em Deus. A sua satisfação estava em Deus. Essa é a tentação magna de Satanás. É o que ele, em essência, tenta sempre fazer conosco, oferecer satisfação para todas as nossas necessidades. Se você se reportar ao Éden, você vai se lembrar que foi dessa mesma forma que ele derrubou os nossos primeiros pais. Satanás, quando chega a Eva, ele promete que ela não morreria, distorcendo a palavra de Deus, que ela não morreria se comesse o fruto. Pelo contrário, ela se tornaria um Deus como Deus é. Ela seria como Deus. Ele diz no capítulo 3, verso 4 de Gênesis: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, os vossos olhos abrirão e sereis como Deus. A satisfação, a ambição nos olhos de ser como Deus, fez com que ela cedesse à sutil armadilha de Satanás. E esse sempre é o argumento básico de Satanás. O fim justifica os meios. Então, não importa. No final, eu vou justificar pelos meios. Então, o fim, para eu chegar lá, não importa os meios. Satanás, aqui em outras palavras, estava dizendo a Jesus: olha, ele já sabia, ele sabe que Jesus é dono de todas as coisas. Ele sabe, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. O Abraham Kuyper diz que não tem 1 centímetro quadrado desta terra, deste mundo, que Jesus não diga: este é meu. Mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. João 8,44. Ele é um falsário, ele é sutil, ele é enganador. E ele tenta de alguma forma manipular a palavra de Deus. Ele tenta de alguma forma usar e dizer: não, corta caminho, tudo é teu mesmo. Mas corta caminho, se ajoelha e me adora. Ele oferece o que parece ser o mesmo que Deus oferece, mas por um preço mais barato. Um preço mais, de segunda linha. Ele oferece o mesmo que Deus oferece. Ele quer, Deus quer, na verdade, Deus quer, meus irmãos, que você prospere. Mas Satanás muitas vezes diz: vou te dar a prosperidade muito mais cedo e por muito menos. Basta virar um pouco a cabeça para as coisas questionáveis, ceder um pouquinho, fazer vista grossa, colocar debaixo dos panos, a prosperidade virá. Essa é a forma que Satanás sempre usa. Mas Jesus estava plenamente convicto do que ele veio fazer. Ele veio fazer a vontade do Pai. E ele responde a Satanás dizendo: ao Senhor
teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deuteronômio 6,13. Ou seja, Jesus estava mostrando que a única satisfação do seu coração, do coração de Jesus, era fazer a vontade de Deus. Aliás, na última noite, orando no Getsêmani, em agonia, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. A única satisfação que nós encontraremos na nossa vida, irmãos, não está em riquezas, não está em coisas deste mundo, não está em casamento, não está em uma pessoa aqui nessa terra, está em uma pessoa que é Jesus Cristo. Deus é a única satisfação. O Senhor dá aos seus filhos o poder de resistir a Satanás. Tiago vai nos dizer que nós, quando resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que a satisfação em todos os nossos desejos não tome lugar no nosso culto a Deus, na nossa forma de adorar a Deus, naquilo que nós fazemos para Deus. As coisas deste mundo são passageiras, são temporárias. O que é 80, 90 anos diante da eternidade? Nada, absolutamente nada. Por isso nós devemos sempre olhar para o nosso coração, porque a ambição se torna pecado quando ela exige que nos dobremos diante de outro Senhor, que não seja Jesus Cristo. Satanás ainda oferece sucesso, poder e reconhecimento, desde que Cristo não seja o centro das nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado pela satisfação das coisas deste mundo, a cobiça dos nossos olhos, as coisas. Satanás leva Jesus diante de um pináculo, ele apresenta os reinos deste mundo. Teologicamente, aqui tem uma divergência de como que isso foi apresentado a Jesus. Eu creio que os reinos foram colocados diante de Jesus. Dizer, olha que coisa bonita os reinos. Isso eu te darei. Um mentiroso, não tinha nada, não é nada dele. Mas muitas vezes ele faz isso conosco. Essa satisfação do teu coração, esse desejo. Segue ela, né? Faça o que o seu coração deseja. Assinado Satanás. Certamente você já viu essa história nas redes sociais. Você tem que seguir o seu coração. Você tem que fazer aquilo que te satisfaça. Você tem que dar voz ao seu coração. Isso, vai nesse caminho. Meu irmão, a nossa satisfação só está em Cristo Jesus, para quem você tem ajoelhado a fim de obter os tesouros e glórias deste mundo. Quais as coisas, meus irmãos, você tem sacrificado pela satisfação do seu coração? O culto, a família, a intimidade com Deus, a palavra, o que você tem sacrificado? Que Deus nos ajude a suportarmos as tentações, porque elas virão, viu, meu irmão? Nós não estamos isentos. As tentações virão, e quando a tentação chegar, a minha recomendação para você é: olhe para Jesus Cristo. Olhe para o seu exemplo. Mantenha os seus olhos fixos nele e não retire os olhos dele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe simplesmente para Jesus, a forma que ele resistiu. Aprenda com ele, imite ele. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele dá uma palavra de encorajamento: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vá a Jesus. Olhe para Jesus.
se agarre em Jesus. Que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos.